Glória a Deus. Queridos, por gentileza, abramos as nossas Bíblias no livro de Jó, do capítulo 37, né, e o versículo 15, onde foi extraído o tema da nossa campanha. Né, irmãos? Que bênção, né? Glória a Jesus. Nós vamos ler o versículo 15. Porventura, sabes tu como Deus opera? Né? Faz resplandecer a luz sobre as nuvens. É uma pergunta, né, irmãos? É uma pergunta que é feita. Isso nos chama muita atenção, viu, irmãos? Né? A gente entende que, quando é feita essa pergunta para a gente, parece que a gente entende que nós precisamos confiar mais, acreditar mais, né, irmãos? E crendo nele, ele faz milagres. Meu Jesus! E como faz, né? Então eu quero entender que nós vamos ouvir muitos testemunhos quando nós encerrarmos esta campanha, né, irmãos? Só os irmãos capazes do Senhor, né, irmãos? Vamos orar, né? Buscar o Senhor nesse minuto que nós temos, é um minuto muito importante, porque nós vamos falar com o Pai agora, amém? Soberano Deus, Pai de toda glória, estamos aqui nessa noite, meu Deus, e viemos aqui, ó Pai, para buscar sua face, receber a sua palavra. Meu Deus, usa a irmã que vai estar ministrando. Meu Deus, nos abençoa, fala conosco nesta noite. Envia, Senhor, seu anjo para estar do nosso lado, aonde passarmos, aonde caminharmos. Meu Deus, abençoa a tua igreja, esteja com cada um nesta noite, meu Deus, dando entendimento, dando graça, abrindo as nossas mentes, meu Deus, para compreender o que é teu, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, estamos na presença do Senhor. Hoje nós estamos no nosso 6º elo para a glória do Senhor. E eu tenho certeza que Deus tem reservado para nós coisa boa. Deus é sabedor do seu coração, conhece a sua vida, e Ele sabe o que tem a falar aqui. Então, quem que Deus está cuidando primeiro aqui? É a gente, cuidando de nós. Eu costumo até dizer, eu coloquei esse título aqui, que essa igreja é uma igreja da faculdade. Se você não passar por ela, você não forma. Tem outras faculdades por aí, mas ela é uma da faculdade do Senhor. Essa igreja, se você pregar nela, e a palavra for recebida, você pode pregar em qualquer lugar. Aqui é uma igreja difícil, só que é uma igreja que Deus preparou para isso. E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor tem feito aqui no nosso meio, e só tem de agradecer mesmo. Então, estou muito feliz. Nós vamos continuar no 6º elo. Nossa irmã Fabiana já chegou, vai ministrar a palavra do Senhor, e eu tenho certeza que ela vai ter liberdade do Espírito Santo do Senhor, e aquilo que o Senhor nos conduzir a fazer, nós vamos fazer. Coisas simples, ou coisas difíceis, Deus não pede para a gente mesmo, mas na nossa simplicidade, segundo Ele passar para nós, nós vamos fazer, e o nome do Senhor será glorificado. Amém? Nossa irmã Débora, tem uns 5 minutinhos para falar? Cumprimento a igreja, capaz do Senhor. Ouvindo o pastor falar de tempo de Deus, né? Eu ainda sofro muito com isso, né? Eu ainda quero as coisas na minha hora, no meu tempo, e o Senhor vem me ensinando que não é do jeito dele, né? E lendo ali os versículos, né, da palavra do Senhor, o Senhor me levou em Salmos 64, o versículo 10. O justo se alegrará no Senhor e confiará nele, e todos os retos de coração se regozijarão. É uma promessa muito linda, né? Para nós que estamos no caminho, buscando ao Senhor, né? E assim, sabermos que vamos nos alegrar nele, e todos os dias nos alegramos quando temos a sensibilidade de dar ouvido ao Espírito Santo, né? E ele já nos enche com aquela alegria que as pessoas olham para nós e falam assim, nossa, o que ela tem de diferente, né? Onde que ela estava, onde ela foi, que ela voltou desta forma. Eu hoje, há um ano aqui na igreja,
Já tive essa experiência da pessoa olhar para mim e falar assim, você hoje está com um brilho diferente, né? Então, vendo essa promessa do Senhor, que os justos, né, se alegram nele e confia nele, né? Porque hoje nós confiamos, né, no Senhor. Hoje nós confiamos a nossas famílias, os nossos filhos, né? Nós entregamos na mão do Senhor. E saber que os retos de coração, que é o que tentamos todos os dias ser, né, buscar a retidão no Senhor, vai se regozijar dessa alegria, desse momento com o Senhor. Então eu fico muito feliz, né, no Senhor, de estar todos os dias buscando e no caminho certo, né? Quando estamos tristes, como ele diz, né, quando você está triste, ore; quando você está alegre, cante; quando você está com ansiedade, ore mais ainda, busque mais ainda. Então, cada dia mais eu venho aprendendo isso. E encontrar na palavra do Senhor algo que já estava no meu coração, que é essa alegria, é muito gratificante, né? Eu agradeço a oportunidade. Realmente, quem dá esse brilho, quem traz para nossas vidas essa graça, é o Espírito Santo. A Bíblia fala que viremos para Ele e faremos nele morada. E realmente, quando nós damos lugar ao Espírito Santo, algo vai acontecer na nossa vida. Porque a nossa vida, ela é sujeita ao pecado, e a carne, o desejo, tudo, ela colabora para você afastar de Deus. A única coisa que faz você chegar a Deus é você dar lugar à palavra, e através da palavra, o Espírito Santo começa a te regenerar, e o próprio Espírito Santo começa a trabalhar para você aproximar do Pai. É como diz o texto bíblico lá em Tessalonicenses 4:8, me parece. Chegai-vos a Deus, e Ele vos chegará a vós. Então, é simples, porém, ela é muito objetiva, a palavra. Então, realmente ela vai... E eu fico observando, quanto mais você ora, quanto mais você busca, você alcança do Senhor, é como se fosse degraus espiritual. E tem cristão que se acomoda. Então eu louvo a Deus que aqui é igual uma aula. Todo dia tem uma matéria. E você vai ter naquela aula para quê? Você chegar no final do ano, você passar. Aqui, irmão, muitas das vezes, a gente vai passando de fases. Não precisa nem chegar ao final do ano. Tem pessoa que ele vai ouvindo a palavra, ele vai amadurecendo. Enquanto com muitos que às vezes entra aqui e sai aqui, às vezes fica uns tempos, irmãos, não conseguem alicerçar na palavra. Às vezes eu fico preocupado, falo, meu Deus, será que eles não estão preocupados com a salvação? Será que eles não acreditam que o fim virá? Será que eles não acreditam que realmente existe o céu e o inferno? Às vezes eu faço essas perguntas para mim mesmo. Como eles não entendem isso? Como eles não entendem isso? E um dia findará. Por exemplo, nessa matéria de hoje. Sabe o que eu pensei hoje, na parte da manhã? Eu estava pensando, meu Deus, como será? Olha o que eu pensei. Para aqueles que ficar, o dia que Jesus vier, como eles vão fazer? Vai ser um tumulto. Não haverá alguém para pastorear, que não vai ter culto. Débora, a igreja não vai prosseguir mais. Não vai ter cultos. Os que ficar, vai ficar sem jeito. Vai falar, mas peraí, porque vai ter uma descredibilidade tremenda. E a pessoa vai querer, não, eu vou achar que eu vou pregar. Mas ele aqui está vazio. Ele se sente assim, puxa, agora eu vou ter de enfrentar a besta. Porque mais ou menos ele sabe. Eu neguei ele. Aquela tristeza, não vai ter palavra de consolo. Oh, irmão, nós ficamos juntos, mas nós vamos vencer. Não existe. Ele sabe que vai ser através do próprio corpo para ser salvo. Então vai ser uma angústia muito grande. Mas hoje eu pensei, falei, meu Deus, já pensou se Jesus vier no horário que nós estivermos no culto? Porque às vezes a pessoa acha que só de estar no culto, ele vai para o céu e não vai. Às vezes tem uma reunião grande e muita gente vão ficar, que às vezes está dentro do culto e não está preparado. E isso acontece, isso é natural. Que às vezes, naquele momento do decorrer do dia, por uma falta de vigilância, às vezes alguém feriu alguém, você está muito machucado, ou você está com ódio, qualquer coisa. Então você tem que estar sempre, por isso que há um versículo na Bíblia que fala assim, em todo tempo sejam alvo
os seus vestidos, quer dizer, as suas vestes, e nunca falta sobre ti o azeite, o óleo. Então, quando está o óleo sobre o azeite, ele desce sobre o corpo todo. Então, alguém quando joga alguma coisa, o azeite não deixa ficar grudado. Você não deixa descer para o coração. Então, você está sempre na unção. Deus, a pessoa está falando palavra para você, você está liberando perdão. A pessoa, está acontecendo igual aquela passagem da crucificação. Pai, perdoa-lhes porque não sabe o que faz. E isso não foi só Jesus que falou também. O Estevão mesmo falou quando estava sendo apedrejado. Interrogando ao Pai para perdoar. Agora, quando você pede isso, irmão, a pessoa está te magoando e você já está perdoando. Você está muito na unção. Então, você está preparado. Mas um dia, queira ou não, isso vai acontecer. E vai ser muito triste para aqueles que ficam. Então vai ser muito triste. Mas é o momento da agora qual que é? Buscar. Tem bênção do céu? Tem bênção do céu. Então vamos orar, vamos buscar, vamos buscar. Vamos pedir um avivamento? Vamos pedir um avivamento. A nossa irmã Débora ouviu falar aqui dentro desse templo, através da Bíblia, que tinha de fazer o quê? Buscar o batismo com o Espírito Santo. Jesus batizou ela, irmã. 2 domingos, não foi? Aí, resultado, Jesus selou ela com o Espírito Santo. Agora, no coração dela, ela está no caminho certo. O que ela colocou no coração? Senhor, me usa nos dons. Então, o que tem? Existem 9 dons. Só que cada dom, agora que eu estou falando, há um preço. Então, esse preço, e às vezes quando Deus dá 1, 2, 3. Só que você tem que sempre zelar. E a coisa mais gostosa, e tudo isso chama através da sua oração, da sua busca, sua dedicação. Que Deus possa abençoar grandemente a nossa irmã. E vai ser uma bênção em nome de Jesus. Vamos falar com Deus. Nosso irmão Carlos ora a Deus, se apresenta a nossa irmã. Eterno Deus, fala conosco agora através da sua palavra. Meu Deus, usa a tua filha, meu Deus, como o Senhor tem usado. Meu Pai, estamos aqui para ouvir a sua voz. Abre o nosso entendimento, ó Pai, para entender a sua palavra agora. Meu Deus, nos abençoe. Quando sairmos daqui, sairemos abençoados pelo poder da sua palavra, em nome de Jesus. Boa noite, igreja amada e querida, paz do Senhor, amém. Que noite gloriosa, né? E o irmão Ismael falou assim, aqui é difícil. Não é que é difícil, aqui o povo é acostumado com comida boa. Não é qualquer comida, né? Tem que ser comida boa do céu. Não dá para ser mais ou menos. Então é por isso que ele falou que é difícil, mas não é difícil, é porque é acostumado com comida boa. E isso é bom, né? Porque a palavra de Deus, ela tem que ser genuína, verdadeira, né? Fiel, né? E eu achei esse tema maravilhoso, né? Vivendo o sobrenatural de Deus, né? E eu vou ler rapidamente, não vou ficar em Jó, mas eu quero ler rapidamente só para a gente lembrar, que é 37, né? 37 aqui, 15. Porventura, sabes tu como Deus as opera? E faz resplandecer a luz da sua nuvem? E agora eu quero ir em Salmos 137. Aleluia. Toda vez que eu venho pregar, em qualquer lugar, eu peço para Deus confirmar a palavra. E Deus confirmou a palavra, né, com a irmã Débora. Ela falou algumas palavras e eu falei, Senhor, eu entendi que é essa palavra que o Senhor está confirmando no meu coração. Aí diz assim, saudades da pátria, né? E outros temas quer dizer o exílio, né? Canção do exilado. Junto aos rios da Babilônia, nos assentamos e choramos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que há no meio dela, penduramos as nossas harpas. Portanto, aqueles que nos levaram cativos, nos pediam uma canção. E os que nos destruíram, que nos alegréssemos dizendo, cantai-nos um cântico de Sião. Mas como entoaremos o cântico do Senhor em terra estranha? É só até aqui. E eu falei, Senhor, essa palavra mesmo, Senhor. Porque a gente tem que perguntar a Deus. E o Senhor tocou muito forte no meu coração. De falar, né? Nós vamos falar sobre o sobrenatural. Mas antes do sobrenatural, nós passamos por processos.
E Israel, né, o povo de Deus não foi diferente. Aqui diz, né, no Salmo 137, eles estão cativos na Babilônia. Né, eles foram levados, né, para o cativeiro ali. Ali Jerusalém, né, foi sitiada pelo povo babilônico ali e ela foi destruída. Mas antes disso, né, o Senhor tinha feito uma promessa para Abraão e disse que a descendência dele, né, ele ia povoar ali aquela terra, né, ia dar aquela terra para ele e para os descendentes. Seriam como as estrelas do céu que ele não poderia contar. Mas, né, como todo povo que tem uma promessa, passa por um processo. E aquele povo, né, ele foi chamado, ele foi passando os patriarcas, né, e Deus sempre mostrando que ele era o Deus vivo. Né? Se nós pegarmos a Bíblia, nós vamos ver que a Bíblia fala sobre o sobrenatural de Gênesis a Apocalipse. E o povo passou pelo cativo ali, né, no Egito, foi liberto, passou pelo Mar Vermelho, sobrenaturalmente, Deus mostrou que era com eles, que era o Deus vivo, abriu o mar. Né? Quando Moisés, né, foi levado por Deus ali, faleceu, deixou Josué, venceu batalhas, o sol parou, passaram ali, né, a pés enxutos para conquistar a terra prometida. E o Senhor foi falando com aquele povo o quanto que ele amava, o quanto que ele queria, né, que ali aquele povo fosse o espelho para o resto do mundo. Mas aquele povo, chegou a determinado tempo, ele virou as costas para o Senhor. Já não bastava mais ter o Deus vivo. Eles queriam um rei. Eles tinham um rei sobrenatural. Eles tinham um Deus vivo que falava em meio dos profetas e para eles já não era bastante mais. Eles queriam um rei. E foi dado para eles um rei. Foi dado Saul, depois foi dado Davi. E quando Davi tomou posse ali do reinado, né, alguns anos atrás, nas épocas dos juízes, numa batalha ali, onde o povo também estava muito rebelde, onde o sacerdote Eli deixou que com os filhos, né, ficasse ali à vontade, fizesse coisa errada. Numa batalha levaram a Arca da Aliança e a arca foi levada e a presença de Deus foi com ela. Passaram-se 20 anos sem a presença de Deus. 20 anos que Deus se silenciou. Mas quando Davi ali tomou posse de novo de Israel, né? Tomou posse ali, né? Porque ele foi ungido rei bem antes. Mas como ele é ungido de Deus, ele entendeu que enquanto Saul estivesse vivo, ele não poderia tomar ali posse daquela terra. E ali, quando Saul morreu e Davi tomou posse, ele falou: eu preciso trazer a presença de Deus. E a Arca da Aliança, ela representava a presença de Deus. Porque quando o povo viu Deus falar lá no Monte Sinai, eles temeram, pastor, temeram. Porque saíram raios, trovões, falou: olha, esse Deus vai nos matar, de tão poderoso que é a presença dele. Então o Senhor falou: vou se fazer presente no meio de vós, através da Arca da Aliança. E ali o sobrenatural de Deus acontecia. Onde a Arca da Aliança estava, a presença do Senhor estava com eles ali. Grandes coisas aconteciam no meio daquele povo, mas aquele povo foi se esquecendo de Deus e foram entrando costumes estrangeiros. Salomão trouxe as mulheres estrangeiras e elas foram trazendo a idolatria. E Deus tinha falado lá no Monte Sinai, com as tábuas, as primeiras tábuas dos mandamentos. Quando ele desceu, Moisés tinha um bezerro de ouro. Ele falou, ele foi morto. Aqueles que falavam para o povo: não, vamos adorar esse aqui, é o nosso Deus agora, porque Moisés não vai voltar mais. Então, a partir dali, Deus deixou claro que ele abominava a idolatria a deuses feitos por mãos de homem. E ali o povo foi deixando de crer no sobrenatural de Deus, de crer naquele Deus vivo que abriu o Mar Vermelho,
que parou o sol, que fez muitas vezes Israel vencer com batalhas que era impossível. Quando o rei Josafá foi governante de Israel, eles venceram batalhas cantando, hoje foi falando de louvor. O sobrenatural de Deus veio, confundiu aqueles exércitos e eles se mataram entre si. Então o sobrenatural de Deus estava no meio daquele povo, só que eles foram deixando de adorar o Deus vivo e foram deixando coisas estranhas entrando. Até chegou a época de Abacuque. Abacuque falou: Deus, eu não aguento mais. Quando que eu vou falar, profetizar e clamar e esse povo não vai ouvir? Coisas terríveis estavam acontecendo. No meio do povo de Deus, estavam sacrificando os próprios filhos para o Deus Moloque. Eles estavam escravizando entre si ali. Os mais ricos escravizavam os mais pobres. Havia corrupção, havia adultério, havia roubo, havia muita coisa errada. Alianças erradas. E eles foram deixando Deus de lado. E Deus foi mandando profeta e eles foram matando os profetas. E Deus mandava profeta, eles matavam os profetas para calar os profetas. E Deus falou para Jeremias: ah, Jerusalém, ai de ti, Jerusalém. E Abacuque falou: eu não aguento mais. Quando que eu vou ver a destruição, a prostituição, o sacrifício das nossas crianças a deuses? E Deus falou para ele: eu vou mandar uma vara de conserto. Deus avisou que os babilônicos viriam. Há 100 anos antes, mais ou menos 100 anos, 120 anos, Israel, o povo do norte, que nessa época o povo de Deus era dividido, 10 tribos no norte e 2 no sul, que era Judá e Benjamim. As outras 10 tribos tinham sido levadas pela Síria, a mesma coisa, fez cerco, porque era idólatra, nunca se arrependeram, eles foram levados. E aí os profetas profetizavam em Jerusalém: arrependam-se, olhem para trás, as boas obras. Eles não obedeciam. E foi falado: o justo viverá pela fé, o justo viverá sobre o sobrenatural. Então, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Não deixe que nós, remanescentes, nos perdemos no meio de tanta coisa errada. E chegou o tempo, porque eles mataram os profetas, judiaram dos profetas. E aí veio Nabucodonosor, o rei temido, que tinha conquistado a muitos. E ele veio e sitiou Jerusalém. E a humilhação foi tanta que eles não levaram o povo de uma só vez, eles levaram de 3 levas para humilhar o povo. E os vizinhos, inimigos do povo de Deus, falavam assim: ah lá, nunca mais esse povo vai se levantar. Quem que vai tirar da mão da Babilônia? Eles, como que eles vão sair de lá? Acabou a promessa, acabou o povo de Deus, eles vão ser levados e vão exterminar. Não vamos ouvir mais falar em judeus, israelitas, israelenses, não vamos ouvir mais. E eles fizeram para envergonhar. Primeiro levaram os nobres, depois levaram o povo de classe média, depois foram levando o povo da classe trabalhadora e deixou os muito miseráveis para trás. E eles foram escravos, cativos, chegaram em terras estranhas para trabalhar nas lavouras. E ali tiveram que conviver com vários povos. A palavra de Deus foi escrita em 3 linguagens: o hebraico antigo, né? O Novo Testamento é grego, e o hebraico e o aramaico. O aramaico é a língua babilônica que eles aprenderam lá. Eles misturaram o hebraico com o aramaico. Até a língua original não se perdeu, mas ela foi misturada.
O inimigo queria vencer eles, não matando eles, não escravizando eles, mas fazendo com que eles se misturassem. Vamos fazer eles se misturar. Vamos fazer uma mistura aqui. Mas tinha os remanescentes. A promessa estava de pé, de fazer o povo de Deus exemplo para as nações, para os ímpios. Mas como fazer se tudo parecia perdido? No meio de deuses estranhos. E lá eles zombavam. Por que vocês não cantam uma canção alegre de Sião? Por que vocês não louvam? Vocês não é o povo alegre, é o povo que canta, humilhando. E a palavra diz que o tempo foi passando e tinha os remanescentes. Deus não deixou de estar no meio do povo. Porque Deus castiga, sim, Ele repreende aquele que ama, mas Ele não desiste da promessa que Ele faz. E aquele povo não ficou desamparado sozinho, porque ali nas margens dos rios, dos canais ali, que era uma cidade de Babilônia, era um império. Era uma cidade fortificada, era rica, era aclamada pelas outras nações, era invejada. E ali, na beira do rio Quebar, tinha um profeta, Ezequiel, no meio do povo. E ali ele profetizava. E ali Deus deu visões sobrenaturais para ele. Então ele não deixou o povo desamparado. E lá no meio da nobreza, ele colocou 3 servos fiéis remanescentes, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles não se misturaram, não comeram o manjar do rei. Eles falaram: nós não vamos comer, nós vamos querer só frutas, legumes e água, nós não queremos as doçuras, os manjares. E eles não se misturaram. E no meio das autoridades, daqueles governadores maiores, Deus colocou Daniel como um profeta, como interpretador de sonhos. E ali o povo não ficou sozinho. E eu digo para você, nos momentos de tristeza, de angústia, de mais dificuldade, nós não estamos sozinhos. O Senhor está conosco. Ele não desistiu de nós, mas há um processo. Às vezes Deus quer nos lapidar, quer tirar coisas de nós, para Ele nos erguer, para Ele nos levantar. Às vezes nosso ministério depende dessa lapidação, desse processo. E eles precisavam, aleluia, saber que há um Deus vivo. E ali eles aprenderam a não mais ser idólatras. Aleluia. E diz que aqui que eles sentaram na beira deste rio e penduraram os instrumentos e falaram: ah, Senhor, como nós vamos cantar as canções, como nós vamos festejar as nossas festas, se nós estamos exilados, nós estamos aqui como escravos, como cativos. E eles choraram, lamentaram, prantearam, derramaram o coração diante do Deus vivo. Glória a Deus. E aquela nação ímpia falava: vocês não é o povo conhecido como o povo que gosta de dançar e cantar? Porque o povo de Israel, eles eram conhecidos como pessoas que gostavam de adorar a Deus, gostavam de lembrar dos feitos do Senhor. Porque eles celebram até hoje a festa dos tabernáculos, eles celebram até hoje o dia de Pentecostes, eles celebram até hoje a Páscoa. E isso ficou gravado nas nações, que eram os povos que cantavam, louvavam a Deus. E eles zombavam falando: adore a Deus agora, cante uma canção de Sião. Aleluia. Aleluia. Cante uma canção de Sião. Vocês não são o povo que canta e adora. Mas como adorar com o coração triste? Como adorar com as outras nações apontando, dizendo: eles estão acabados, eles estão acabados, acabou a promessa, acabou tudo, o reinado. Jerusalém está destruída, Jerusalém está envergonhada, esse povo está envergonhado. Quantas vezes o inimigo quer nos envergonhar?
Quantas vezes situações acontecem na nossa vida que às vezes não depende de nós mesmos. Às vezes algo acontece, sai do nosso controle e as pessoas estão lá, acabou, agora acabou ela, acabou ele, acabou. Está desempregado, está enfermo, está doente, aquela casa lá está acabada, aquele homem está acabado, acabou, já foi. Quantas vezes faz de nós zombarias, mas faz parte do processo. Faz parte do processo. O Senhor quer ver até quando nós aguentamos. Ele quer nos moldar. Ele quer nos testar. Como foi falado, é uma escola. Ele quer nos aprovar. Primeiro o professor dá a prova, a lição dura, para que nós possamos ser aprovados. Ninguém é aprovado sem prova. Nenhum professor chega e fala assim, preciso fazer a faculdade. Não, você já está com o diploma. Não existe isso. O Senhor nos passa pela prova de fogo, para que nos aprove, para que aprove o nosso ministério, para que sejamos aprovados, para que a nossa promessa, ela venha e não seja uma promessa rasa, seja uma promessa que vem e vai, não seja uma vitória que vai escapar nos nossos dedos, não, porque aquele povo precisava ser forjado pelo fogo, porque o Senhor demonstrou tanto amor, tanta compaixão, o Senhor fez tanto por eles, e eles tiveram que aprender no mais difícil, que doía no coração de Deus, que era Pai. Ele escolheu, Ele amou, Ele zelou, Ele cuidou, mas precisavam aprender, tinha que ser uma prova de fogo, mas o Senhor não desampararam, eles não ficaram desamparados. E eu acho tão lindo aqui em Jó, Jó 14, 7 diz, pois ainda há esperança para a árvore cortada. Eles falavam, Israel foi cortado. Israel foi aniquilado. Mas tinha os remanescentes que falavam, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Ezequiel profetizava, nós temos uma promessa. Nós temos uma promessa. Vamos nos endireitar diante de Deus. E Deus dava ali sermões. Deus falava também para o profeta ir lá exortar. Mas ele dava visões também para ele. E aqueles jovens que estavam lá no meio dos príncipes, Sadraque, Mesaque e Abednego, eles passaram por uma prova de fogo. O eunuco que cuidava deles falou assim, agora, esses jovens não querem se alimentar, eles vão ficar magros, raquitos, vai ficar doente. O rei vai me chamar, vai me demitir, vai mandar me matar. Naquela época, se obedecesse o rei, falava, uma forca, mata. E agora, Daniel falou, não se preocupe. Daqui uns dias você vai ver que nós estaremos mais fortes do que você imagina. Glória a Deus. Só que eles oravam, eles jejuavam. Eles não esqueceram que Israel é um Deus vivo. Porque eles não foram sozinhos, porque o Deus vivo estava com eles. Eles não tinham a arca da aliança, mas eles tinham uma promessa viva. Porque o Deus que promete, Ele é Deus de verdade. Ele é Deus que cumpre. E a palavra dEle não volta atrás. E aí, passado o tempo, Nabucodonosor vai para uma cidade. Aleluia. E aí ele fala, nós vamos fazer uma estátua de ouro. E eu quero que o povo, os governadores, todos, grandes, pequenos, o povo, eu quero que todo mundo vá nessa festividade. E fizeram uma estátua. E para envergonhar e humilhar os exilados de vários lugares, que não era só Israel que estava lá, porque toda cidade que ele conquistava, ele levava o povo para humilhar, não era para matar, era para trabalhar e era para humilhar. E ele falou, e eu sei que tem muitos rebeldes, e eu vou fazer uma fornalha. E essa fornalha vai ficar lá para aqueles que não obedecer. E ele levou os músicos. Você pode ler lá que vai falar que tem harpas, tem violinos, tem flautas, tem vários instrumentos.
os sacerdotes, os astrólogos, os adivinhadores, os magos. E colocou o povo lá, mais humilde, colocou os governadores, aquelas autoridades. Para dar um espetáculo, para falar, eu sou poderoso, eu sou Nabucodonosor, todos têm que me obedecer. E os remanescentes estavam lá para dar exemplo para o povo que estava lá no rio, na beira do rio. E eles foram, Sadraque, Mesaque e Abednego. E eles foram. E aquela estátua estava lá gigante, aquele Deus gigantão lá. Deus de pedra, de ouro, maciço. E tinha um exército lá, ele falou assim, quando tocar música, todos devem se ajoelhar perante a minha estátua, um Deus aqui, sou um Deus aqui. E assim foi feito. Quando a música tocou, aquele povão tudo falou, fornalha? Se ajoelharam, se postaram diante da imagem. E Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé. Aí veio os videntes, os magos falaram assim, aqueles três ali não ajoelhou não. Espera aí, Sadraque, Mesaque e Abednego, acho que vocês não ouviram, eu vou repetir, para humilhar mais ainda. Vai tocar novamente, acho que vocês não me entenderam. E é para ajoelhar, é para adorar, porque senão vai ser lançado na fornalha. E tocou novamente, eles ficaram de pé. Aí falou, olha, aquece 7 vezes essa fornalha. Diz que o fogo até pulava para fora, irmãos Mair. Estava tão quente que o fogo pulava para fora. E ali amarraram os 3, amarrados. Diz que quando os soldados chegaram na beira para lançar eles lá, lançaram eles caíram, eles foram lançados lá, eles caíram, ficaram deitados, ficaram em pezinho não. E aí aqueles soldados morreram todos queimados. Porque o fogo saía de lá de dentro. E eles foram jogados, você pode ler lá o detalhe. Caíram lá, ficaram tudo amarrados, deitados. Quando o rei falou, pronto, acabei com esse povo que quer me desobedecer, que é desobediente, que não obedece, agora acabou. Que sirvam de exemplos. Quando ele olhou bem, olhou e falou assim, chamou o mordomo dele e falou assim, mas não eram 3? E eles não estavam amarrados? São 4 homens caminhando pelo fogo. São 4 homens caminhando pelo fogo. E disse que ele gritou e falou, Sadraque, Mesaque e Abednego, servos dos Deus vivo. E eles estavam andando. E eles foram retirados, porque o anjo do Senhor estava lá. Mas eu imagino que na característica do próprio anjo, era o próprio Deus dizendo, eu estou aqui com vocês. Permaneçam fiéis, permaneçam separados, porque eu estou aqui. Ainda que a batalha esteja pesada, ainda que a batalha esteja dura, ainda que você ache que é o fim, mas eu estou aqui contigo, eu não te largo. Quando eles saíram, pastor Elair, não tinha um queimadinho, a roupa estava perfeita. Eles falavam, não há Deus como Israel, não há Deus como o Deus de Israel. Aí ele escreveu nos anais da história, o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego é o Deus vivo. Não há Deus maior do que Deus, do Deus de Israel, é o Deus único e verdadeiro. Ele é o único. Até o inimigo vai ter que parar e ver você passar com a sua vitória. Mas houve um processo. Eles tiveram que se separar. Eles tiveram que jejuar. Eles tiveram que orar. Eles tiveram que ter uma fé. A fé do sobrenatural. Porque você enfrentar uma fornalha não é fácil. Ele falou, ainda que nós morramos, mas nós não vamos nos dobrar. Nós estamos aqui por isso. Porque nós desobedecemos, nós somos idólatras.
Mas agora nós reconhecemos que há só um Deus em Israel. E o rei que se achava poderoso, se achava o invencível, ele teve que falar com a boca: não há Deus maior, e não há Deus como Deus vivo de Israel. E os instrumentos do povo estavam pendurados. Não há motivo para louvar. Não há motivo para adorar, mas é isso que o inimigo quer que a gente pense. Eu estou passando uma luta tão pesada, não tem motivo para mim adorar. O Senhor habita no meio dos louvores. O louvor é uma potência, o louvor ele liberta, o louvor ele transforma. O louvor também pode ser uma pregação. O louvor ele transforma, ele edifica. E ele sabia, o inimigo falou: eu quero calar esse povo, eu quero amordaçar a boca desse povo. Mas tinha os remanescentes. E o profeta Ezequiel continuou profetizando no rio. Continuou profetizando, até que o Senhor falou: vem aqui, eu vou te mostrar uma visão. Eu vou te levar em visão. Eu vou te levar lá no vale dos ossos secos. E eu vou te mostrar o que eu vou fazer com este povo. Eu vou mostrar o que eu vou fazer, porque o povo já estava desesperançado, porque os anos iam passando, eles iam ficando. E aí ele falou: vamos, filho do homem, profetiza. E ele chegou naquele vale. Pastor lá, ele olhou aqueles ossos ressecadíssimos, que eu acho que só de olhar eles já estavam esfarelando. Olhe bem, Ezequiel, esta é a casa de Israel. Um está achando que já acabou, que foi sepultado, que o sonho foi sepultado, que a promessa foi sepultada, que eu esqueci, mas eu estou no meio de vós e eu não esqueci da minha promessa. Profetiza, você acha que esses ossos vão ter vida? Senhor, só o Senhor sabe responder. Então profetiza, para que esses ossos ganhem vida. E esta é a casa de Israel, e diz que veio vento, soprando dos 4 cantos. E aí foi criando, né, tudo aquilo que o nosso corpo tem. Tendões, osso com osso, tendões, carne, músculo, pele. E um exército se levantou e falou: eu vou levantar o meu povo como um exército. Eu vou trazer os meus filhos dos 4 cantos. Eu vou unificar a casa. Eu vou fazer o meu povo forte. Eu vou restaurar a minha nação, os meus filhos. Eu vou restaurar. Imagina 70 anos humilhados, 70 anos ouvindo os outros povos dizer: acabou, já está, olha, já estão passando os anos, e vocês estão aqui da mesma maneira. Mas eles foram se endireitando, eles foram vendo que eles não poderiam ser mais idólatras. Que eles estavam ali, eles aprenderam a lição, que eles estavam ali porque eles foram idólatras. Porque eles viraram as costas para o Deus que sempre os amou e sempre cuidou. Eles viviam no sobrenatural de Deus, eles desprezaram o sobrenatural de Deus. Mas meio à tristeza, meio ao caos, à tribulação, o Senhor está presente, aleluia. Ainda que momentaneamente a gente não consegue enxergar, ainda que momentaneamente a nossa tristeza, as nossas lágrimas venham nos cegar, mas o Senhor está conosco, Ele está nos ensinando, é o nosso professor, Ele está conosco, Ele não nos abandona porque Ele nos ama. Que amor maior do que este, de dar a vida por seus amigos? Que maior amor que este, que Deus pegou a coisa mais preciosa, o seu Filho, o enviou para que morresse por nós, para que a última gota de sangue dele fosse o preço da nossa redenção, da nossa salvação. Antes era só Israel que era escolhido,
mas porque eles o rejeitaram. E nós passamos a ser cordeiros com Cristo na cruz do Calvário. Nós passamos a ser herdeiros desta promessa eterna. Nós passamos a ser herdeiros das mansões celestiais. Eu digo para você que vale a pena ser fiel, porque é o que tem de lá, o que está preparado no céu, que o Senhor fala, ei que eu vou, mas eu vou preparar o lugar. Paulo diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou na nossa imaginação humana pequena aquilo que Deus tem preparado para os escolhidos. Então vale a pena passar por muitas situações, vale a pena chorar por amor à palavra, vale a pena passar aflições, vale a pena sofrer humilhações, ser perseguidos, caluniados, presos por amor de Cristo. Vale a pena viver o sobrenatural de Deus. E aí, irmão Ismael, o sonho de Nabucodonosor, da estátua, né, de que ele sonhou, e aí chegou o tempo de se cumprir. E aí Nabucodonosor, ele morreu e ficou o neto dele no lugar. E Daniel estava lá num posto de, vamos dizer assim, conselheiro, porque tudo quanto é sonho que o rei tinha, nenhum dos magos, nenhum dos sábios sabia interpretar, mas Daniel, ele tinha o dom da interpretação. E ele era profeta do Senhor. E aí, não se bastasse de tanta humilhação, os utensílios sagrados do templo do Senhor, que havia sido destruído, de ouro, de prata, de pedras preciosas, estava guardado, jogado, esquecido. E o neto falou assim, vai lá, nós vamos fazer um banquete, uma festa, eu vou chamar os príncipes da região, vamos fazer um banquete, eu quero aquelas bacias lá, eu quero tudo aquilo lá, para humilhar mais ainda. Para aquilo lá. Vamos comer, vamos assar um porco lá, vamos. E eu quero que as outras nações vejam o quanto que eu sou rico. Ai, não briga com as coisas ungidas do Senhor. Ele queria humilhar não só o povo de Deus, mas o próprio Deus, que instruiu para Moisés que todos aqueles utensílios foi dado cada detalhe, para que servisse no templo do Senhor, para adoração. E ele pegou e foi fazer banquete. Tomar vinho nas taças ungidas do Senhor. Mas não demorou muito. Estava lotado o banquete. O palácio estava em festa. Banda de música, tudo lotado. Até que a mão do Senhor, como línguas de fogo, começou a escrever na parede. Ele se assustou, ele falou, ficou apavorado, o que é isso? Chame os sábios, chama todo mundo, eu quero a interpretação disso aqui. Olha, nós não sabemos o que é Mene, Tekel, o parzinho, não. A gente não sabe o que é isso aqui. A gente não tem ideia, que língua é essa? Nós não sabe. Sabe aquele Daniel? Que meu avô gostava dele, parece que interpretou sonhos. Desprezou Daniel, aquele Daniel, chama ele lá, quem sabe, acho que ele é o único. Meu Deus. Daniel veio com toda a humildade, falou, olha, isso é uma sentença. Você mexeu nas coisas sagradas do Senhor. Você mexeu nas coisas sagradas do Deus vivo. Você pode até ter trazido nós cativos, eu creio. Que ele diz, deve ter capaz que ele disse assim, irmãos, mas estou conjecturando. Você pode nos humilhar, porque nós somos servos do Deus vivo, nós somos o povo, tudo bem. Mas aqui você está humilhando o próprio Deus vivo, você está mexendo com Deus vivo aqui. Você foi pesado e achado em falta. E o seu reino vai ser dividido e entregado aos medos persas. Ele acabou de falar assim. Os medos persas invadiram e mataram ali aquele povo todo. E
muitos foram embora e muitos morreu ali, foi humilhado ali. Porque ele mexeu com Deus vivo. Eu digo com você, quando alguém se levanta contra você, está mexendo com Deus vivo. Quando alguém se levanta em calúnia, em falsidade, em juízo contra você, ele está mexendo com Deus vivo. Você é a menina dos olhos de Deus. Ai daquele que se levantar contra a tua vida, contra a minha vida, contra a nossa vida, contra o nosso ministério. Ai, ai, ai daquele, porque está mexendo com Deus vivo. Porque quando Deus chama e faz uma promessa, ele cumpre. E ai daquele que vai contra. Glória a Deus. Aleluia. E aí o rei Dário tomou posse do reinado e falou assim: eu quero Daniel para mim, eu quero ele comigo. E lá em Isaías, Deus tinha falado de um rei que seria usado como instrumento. Que o exílio estava acabando. O exílio estava acabando. Estava nos finalmente do exílio. E ele falou: eu quero este homem de Deus comigo. E diz que ele ficou sabendo ali das escrituras, dos escritos de Isaías, que falava sobre um rei, falava sobre ele. Já tinha sido profetizado que ele seria um instrumento de bênção na vida daquele povo que estava escravizado, humilhado, mas não derrotado, porque ele tinha um Deus vivo que estava ali e não os desamparou. E Daniel, eram 124 pessoas que o rei escolheu para ajudar ele a governar. E entre os 3 maiores estava Daniel. Olha a inveja, irmão Ismael. E o rei falou assim: as contas dele é tão perfeita que eu acho que eu vou colocar ele como primeiro para ele governar tudo. Porque os outros, parece que as contas dos outros não batem. Mas deste homem, eu não tenho o que falar dele, eu vou pôr ele como primeiro. Um homem estrangeiro, que chegou humilhado, chegou acorrentado, chegou, e o povo dizia: esses aí, ó, estão acabados. Esses aí nunca mais vai se falar que Jerusalém vai se reerguer. Chegaram parecendo, sabe, assim, nada. E o rei falou: vou colocar ele como primeiro. Ao Senhor exaltando Daniel. E aí os outros ficaram com inveja e falaram: e agora, o que nós vamos fazer? Nós temos que derrubar esse homem. De um povo escravo, morar no palácio e ainda ter o mais cargo alto. O menor, o mais baixo, né, o mais alto é o rei. E o mais alto que nós vai ser o Daniel. Não. Nós temos que ver uma maneira. E eles procuraram dali, procuraram daqui, reviraram dali, reviraram daqui. Ele era perfeito, ele era fiel, ele era honesto e ele era reto. Aí pegaram o rei pela vaidade. Cuidado com a vaidade. Porque às vezes a gente está no melhor do nosso ministério, da nossa vida espiritual, e a gente começa a entrar a vaidade. E eles pegaram o rei pela vaidade. Falaram: rei, nós podíamos fazer um decreto. O que você acha? E durante uma semaninha, ou durante um mês, a gente pôr um decreto que só pode adorar o Senhor. Deus nenhum, nada, só o Senhor. O que o senhor acha? E o rei falou: nossa, que honra para mim, vamos fazer esse decreto. Então tá, por um mês aí a gente proíbe a adoração de qualquer outro Deus, é só eu e pronto. E pegou o rei, e o rei já era muito amigo de Daniel. Daniel, além de governar com ele, Daniel ainda era conselheiro. E aí foi feito, porque sabiam que Daniel se prostrava diante de Deus 3 vezes ao dia, de manhã, de tarde e à noite. E assim Daniel ignorou o edito. Falou: não, eu vou continuar sendo fiel. 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 E ele foi fiel nesses 30 dias aí. O pessoal falou: olha lá Daniel, ó, adorando, ó, o Deus dele. Aí o rei falou assim: não, mas Daniel é diferente. Não. O seu edita para qualquer pessoa. O senhor vai ter que lançar Daniel na cova dos leões. Ele falou: meu Deus, e agora? Ele caçou um jeito, procurou um jeito, não teve o que fazer. Ele falou: Daniel, você vai ter que ser lançado na cova dos leões.
E assim se fez. E eles pegaram Daniel e o lançaram na cova dos leões. E era uma cova funda, e os leões ficavam lá embaixo. Eles fecharam a boca da cova com uma pedra. E o rei, depois disso, o rei não teve mais paz. O rei começou a chorar, o rei começou a orar, o rei começou a jejuar. O rei andava para lá, o rei andava para cá. E eles falavam, para nós animar o Senhor, que tal? Nós vamos tocar uma música, nós vamos fazer uma música aqui, nós vamos tocar, nós vamos te alegrar, nós vamos trazer manjar. Eu não quero nada, eu quero jejuar, porque eu sei que um homem de Deus foi injustiçado, mas eu não tinha o que fazer. E ele começou a orar, e eu vou falar uma coisa para você. Deus vai incomodar pessoas para estar intercedendo pela tua vida. E aí, intercedendo na vida de Daniel, ele foi agora. Eu não vejo a hora de amanhecer, e agora? E Daniel, meu Deus, e Daniel. E ele não dormiu a noite inteira, ele ficou em vigília. E tudo que ofereceu para o rei ele não queria, porque ele estava triste, a alma estava amargurada, a alma dele estava contrita. Quando nem bem raiou os primeiros raios de sol, ele correu lá, tira a pedra e falou: Daniel, servo do Deus vivo, pode o seu Deus te livrar? Ele falou: rei, o Senhor enviou um anjo e fechou a boca dos leões, e eu dormi a noite toda. E ele dormiu a noite toda, enquanto o rei estava preocupado, o rei estava jejuando, orando, falou: e agora, o que eu vou fazer? Eu cometi uma injustiça. E não, Daniel viveu o sobrenatural de Deus, e o rei viu o sobrenatural de Deus, e aquele rei pode contemplar. E aí ele fez um outro edito e fala: todos aqueles que tentaram contra Daniel, eles vão ser lançados agora. Quem faz justiça por nós é o Senhor. Não levante a sua mão contra aquele que te calunia, aquele que te persegue, aquele que te faz mal, porque a nossa justiça é trapo de imundícia, mas a justiça de Deus é poderosa. A justiça de Deus, ela é poderosa. Nós não precisamos nos defender, porque é Ele que nos defende. É Ele que nos exalta. No tempo oportuno Ele nos exalta. E Daniel foi exaltado. Daniel foi recebido com festa. Daniel passou, a governar, a ser governador. E o rei ainda disse: Daniel, nós vamos começar a mandar o seu povo de volta. Chegou o tempo. Não é porque você está vivendo dificuldades, não é porque você está vivendo tempos difíceis, que o Senhor Ele não está contigo e você não está vivendo o sobrenatural. Porque se você está de pé, é porque Ele te põe de pé. Se você está aqui, se você, aleluia, chegou onde chegou, porque você está vivendo o sobrenatural do Senhor. E aquele povo passou 70 anos vivendo o sobrenatural de Deus. Deus não esqueceu daqueles que estavam lá com os príncipes. Deus não esqueceu de Daniel, que estava com as autoridades. E Deus não esqueceu o povo que estava lá, depois o profeta Ezequiel. E o Senhor todo o tempo dizia: eu vou cumprir a minha promessa. E chegou o tempo de voltar. E a palavra diz que aqueles que falaram assim: nossa, acabou. Já era, acabou. Nunca mais vai se ouvir falar em Israel. Teve que falar: grandes coisas fez o Senhor por estes. Porque além de mandar eles, Ele deu recursos. E diz que os vizinhos foram juntando prata, ouro, vasilhame, e foi dando riquezas. Você lê o tanto de riquezas que eles foram levando para lá, para restaurar o templo e restaurar Jerusalém. Um rei ímpio, usado pela mão de Deus, para abençoar aquele povo e falar: agora chegou a hora da tua vitória.
Foram 70 anos, é a hora da tua vitória. Eu não sei você, quanto tempo você está esperando, quanto tempo a promessa foi feita. Talvez você está no processo ainda, talvez seu processo está no final ou no começo, mas eu vou te dizer, vai chegar o tempo. E aqui chegou o tempo da vitória, chegou o tempo da exaltação. E aqui o Salmo 126 diz: quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltaram a Sião, estávamos com os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, a nossa língua de cânticos. Então se dizia entre as nações: grandes coisas fez o Senhor a estes. E eles disseram: grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso estamos alegres. Os instrumentos que estavam pendurados, é hora de retirar os instrumentos. É hora de retomar o ministério. É hora de não ficar mais chorando, lamentando. É hora de se levantar. É hora de se levantar, porque o Senhor chegou, aleluia. Chegou o tempo da exaltação. Chegou o tempo da alegria. Em Cantares diz, né, que o tempo de cantar chegou. Já passou o inverno, passou o momento das coisas tristes. Grandes coisas fez o Senhor por nós. E aquele que está caluniando você contra você ainda vai ter que dizer: grandes coisas fez o Senhor por ela. Grandes coisas fez o Senhor por ele. Grandes coisas o Senhor fez por esta casa. Grandes coisas o Senhor fez por esta igreja. Grandes coisas o Senhor tem feito pelo povo dele. Grandes coisas. Glória a Deus. E ainda diz: os 5, os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aleluia. Voltará sem dúvida trazendo as mãos cheias de bênção. Voltará sem dúvida trazendo a vitória. Com certeza voltará, aleluia, exaltado. Eu digo para você, aleluia, não importa o tempo que você está vivendo, se você está no processo, aleluia, o Senhor é contigo. Se você está no final do processo, a bênção está chegando. Não importa quanto tempo, foram 70 anos. 70. Mas cada um, Deus tem um tempo. E eu creio, aleluia, que o tempo de muitos estão findando. O tempo da tristeza está findando. O tempo da alegria está chegando, aleluia. E eu digo para você, em todo tempo é tempo de viver o sobrenatural de Deus. Se você vê a Bíblia, se você lê de Gênesis, Apocalipse, você vai ver que o povo passou sim por processos, mas sempre com o sobrenatural de Deus. Sempre a mão de Deus estava com eles. E eu digo para você e para mim, o sobrenatural de Deus está sobre nós. A boa mão do Senhor está sobre nós. E muitos irão dizer: grandes coisas fez o Senhor a este. Aqueles que davam a sua vida por acabada, eles vão ter que dizer: este Deus é Deus. O Deus dela é Deus. O Deus dele realmente é o Deus poderoso. E grandes coisas o Senhor fez. E grandes coisas o Senhor fará. Então eu digo para você, não desanime. O processo é sim, às vezes doloroso, às vezes precisa de lágrimas, jejum, oração, separação, igual eles. Mas precisa de obediência, porque eles obedeceram, não se curvaram, não se dobraram, não se misturaram. Digo para você, é tempo de nós mostrarmos que nós somos diferentes, mostrar para o mundo que nós somos sal e luz, mostrar que nós, aleluia, temos a palavra da salvação, a palavra da alegria. Não importa o tempo que nós estamos passando, não importa se estamos tristes ou alegres, mas o importante é que nós estamos pelejando e nós estamos levando essa palavra que modifica. Então essa palavra está nas suas mãos, aleluia. Viva o sobrenatural de Deus, porque o Senhor é conosco. Amém? Então leva a sua bênção.
E viva o sobrenatural de Deus na sua vida. Persevere, porque você vai contar muita vitória, como este povo contou. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade. Eu passei um pouquinho, mas eu precisava falar aquilo que Deus tinha no meu coração. Eu agradeço novamente, né, que essa igreja é maravilhosa. E eu quero confessar que toda vez que eu subo aqui, eu subo com temor e tremor. Eu subo aqui tremendo com temor e tremor, porque aqui, neste pedaço aqui, representa como se fosse a Arca da Aliança. E aqui estão os nossos sacerdotes, que traz a presença de Deus para a nossa vida. Então honre esses sacerdotes. Honre esses sacerdotes, que eu sei que não tem sido fácil. Mas eles vão viver o sobrenatural de Deus. E eles vão contar a vitória. Amém? Glória a Deus. Eu agradeço a oportunidade, agradeço a confiança mais uma vez. Amém? Irmãos, como é bom a gente ouvir a palavra, né? Uma coisa que me marcou nessa noite para mim foi demais. Deus sempre precisa de alguém para colocar a sua prova em ação, a sua fé em ação. Deus, os 3 homens ali, todo mundo negou, 3 homens mostrou que quer servir a Deus e todo mundo trouxe novamente refrigério para o povo de Deus. E logo em seguida perderam tudo de novo. Precisa de outro homem sacrificar e passar pela prova dos leões, para trazer novamente a bênção de Deus. Enquanto a nossa irmã estava pregando, eu estava vendo isso, falei, meu Deus, que coisa linda. Vamos agradecer o Senhor, que Deus abençoe a nossa irmã Fabiana grandemente. Nossa mensagem vai ficar por muitos dias, eu alimentando ela. É uma coisa do céu. Que Deus possa abençoar grandemente em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão. Senhor, teus filhos deixou a sua casa para ouvir a sua palavra. Assim como o Senhor foi com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o Senhor queimou a corda, soltaram eles no fogo e eles não sapecou nada, nem dos seus cabelos. O seu poder foi ali. O seu nome foi glorificado através da sua fé. Então, Senhor, em nome de Jesus, os teus filhos que crê no teu nome, que está aqui nessa reunião, crendo no sobrenatural, Senhor, sê sobre a vida dele, sobre a vida dela, porque o impossível tu realiza quando nós cremos em ti. Seja visitada a sua casa, seja visitado a sua família, seja visitado os seus negócios, seja visitado a sua fé, o seu íntimo, e que haja renovo. Você vai sair daqui crendo que o Deus que livrou Sadraque, Mesaque e Abednego vai livrar a sua casa, a sua família de qualquer situação adversa. Em nome de Jesus. Pode estar passando o que for, levanta a sua mão e diz: Senhor, eu creio na tua promessa. Em nome de Jesus, eu tomo posse dela, porque o Senhor é real. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Que o grande amor de Deus e a consolação do Espírito Santo repouse sobre todos. Todos digam